Este é um tutorial pensado e feito para os meus formandos que têm a oficina de formação da capacitação digital docentes no âmbito do plano de transição digital das escolas. Neste tutorial vou tentar responder a dúvidas muito concretas relativas a uma tarefa muito específica da formação que estamos a fazer, que é a criação do portfólio na plataforma Padlet. O primeiro passo será entrar na plataforma Padlet. Vamos então entrar no nosso Padlet. O processo é aquele que já conhecemos. Começamos por escrever aqui na barra de endereços o endereço da plataforma, padlet.com, Enter, e cá estamos nós na página inicial. Pode acontecer que já tenhamos sessão iniciada e, nesse caso, nem passamos por aqui, entramos logo na nossa área de trabalho. Se viermos para aqui, teremos que fazer o login, como sempre, aqui no botão do login. Clicamos. Vai-nos perguntar qual é a conta com que queremos fazer a autenticação. Neste caso, é a conta Google. Clico. Qual é o utilizador? É este. E estamos na nossa área de trabalho do Padlet. Ora, se vamos criar um Padlet, não será difícil percebermos que a primeira coisa que temos de fazer é ir aqui a esta área, a este botão, e escolher criar um Padlet. Clico no botão. Tenho aqui os diversos formatos de Padlets que posso escolher. No caso do portfólio, eu pedi expressamente que seja utilizado o formato coluna, este formato que está aqui. Não quer dizer que não seja possível fazer noutros formatos, claro que é, mas parece-me que é mais fácil e mais arrumado nós organizarmos este portfólio no formato coluna. Portanto, vou clicar em selecionar este formato, coluna, seleciono, clico e ele vai-me criar um portfólio aleatório no formato coluna. Vou então começar por alterar as definições típicas e básicas do meu Padlet, aquilo que nós já trabalhamos noutros tutoriais. Vou alterar o título, a descrição, o fundo de página, o esquema de cores, etc. Vai ser muito rápido, não é para ensinar isto, vou só fazer e vou começar pelo título, e no título eu vou-lhe chamar, porque me dá jeito por uma questão de organização, eu gostaria que todos chamassem a este Padlet o nome portfólio. Aqui pode ter acento, pode ter espaços, pode ter o que eu quiser, é um nome só, não é um endereço de internet. De qualquer das formas, sublinho e reforço a ideia de que, por uma questão de organização, dava jeito que nós chamássemos a isto portfólio. Todos os formandos chamassem aqui portfólio. Na descrição, eu posso escrever qualquer coisa, mas se calhar faz sentido que escreva o nome ou a turma em que estou inserido. Vou pôr aqui, por exemplo, a turma X, não pertence a nenhuma turma, da capacitação digital de docentes. A descrição aqui pode ser o que quiserem. É só um exemplo, não têm que seguir. Em relação ao ícone, vamos escolher aqui um ícone qualquer, não vou gastar muito tempo com isto. Faço aqui um processo de seleção mais ou menos aleatório. Bem, pode ficar aqui com o sol. Volto atrás. Recordo que este nome, que é o nome do endereço, deve ser alterado para alguma coisa mais fácil. Neste caso concreto, faz todo sentido que este ficheiro, este Padlet, se chame portfólio, sem acento, sem nenhum caractere especial, sem espaços, só portfólio, porque vai ser esse o nome que vai ficar no endereço da internet. Se não alterarem, também não é grave, não é nada do outro mundo. Faz sentido que alteremos, mas se deixarem aquela sequência de caracteres, também não há mal nenhum que venha daí. Vou alterar o fundo do meu Padlet, vou buscar aqui uma textura, volto atrás e outra vez atrás. Posso deixar o esquema de cores, o que quiser, o tipo de letra, o que quiser, enfim, por aqui não é preciso fazer muito mais alterações, porque este é um Padlet de mim para mim, só o vou disponibilizar eventualmente com o formador e, portanto, não há grandes alterações ou grandes necessidades de fazer aqui definições específicas.
para mim chega, está bom, vou clicar em próxima e está pronto para começar a publicar. Para começar a publicar neste formato específico, que é uma organização em colunas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar colunas. As colunas são uma espécie de secções diárias de conteúdo. Eu não posso publicar conteúdo neste formato de colunas sem primeiro criar o espaço onde esse conteúdo vai aparecer. Portanto, a primeira coisa a fazer a todos é ir aqui a este espaço, a esta área que está aqui em cima e que diz claramente dê um nome à sua primeira secção e escrever ali o nome da primeira secção. O nome da primeira secção vai ser para todos primeira sessão. E pronto. Então, toda esta área que vai aparecer aqui por baixo deste cabeçalho, por baixo deste título, vai ser a área reservada àquela secção, àquele conjunto de conteúdos. Há aqui uma coluna vertical onde eu vou colocar todos os conteúdos. Clico em guardar, em salvar, e tenho a primeira sessão, a primeira secção que corresponde, neste caso, à primeira sessão de formação, ao primeiro momento de formação, está criado. Posso clicar nova secção, portanto vou acrescentando secções progressivamente. Segunda sessão e clico em salvar. Terceira sessão, quarta sessão e por aí adiante. Não se preocupem que quando este espaço que aqui está faltar, ele vai buscar mais linhas ao lado direito. Portanto, não se preocupem que o espaço não acaba nem termina e, portanto, nós podemos continuar a escrever sempre até precisarmos. Definido cada uma destas colunas, e tenho aqui já definidas 4 colunas, definido cada uma destas colunas, posso começar a introduzir conteúdo em cada uma destas colunas. Vamos pensar na primeira coluna, que, recordo, há de ter todo o conteúdo colocado aqui nesta área vertical, nesta coluna que aqui fica. O conteúdo é colocado clicando sempre neste ícone mais. Portanto, por cada vez que eu clicar neste botãozinho, ele me vai abrir uma área, um espaço, uma postagem, uma publicação, se quiserem, para aquela coluna. Clico então aqui e o primeiro bloco de informação, se vocês quiserem, que eu vou ter em todas as colunas, vai chamar-se sumário. Reparem que eu estou a escrever o sumário aqui na área do título. Este é o título da minha publicação. Esta publicação chama-se sumário. Aqui eu vou escrever o sumário desta sessão. Ou seja, vou escrever uma síntese daquilo que se fez, que se abordou, que se tratou na primeira sessão de formação. Uma forma relativamente simples de recordar o que é que se fez em cada sessão é consultar os sumários que estão no centro de formação, no Moodle do centro de formação. Se mudarmos de janela e formos à plataforma Moodle, poderemos consultar os materiais que estão disponibilizados para cada sessão e para cada turma. Neste caso vou abrir aqui uma turma e nesta turma tenho, neste PDF que é disponibilizado no final de cada sessão, tenho lá o sumário feito pelo formador e, portanto, pode ser uma boa forma de irem recordar, lembrar-se, enfim, irem buscar inspiração para perceberem qual foi o sumário ou qual é a síntese que vale a pena fazer desta primeira sessão de formação. É o que eu vou fazer, vou ver o que é que lá está, clico aqui, vou correr, está aqui o sumário, muito bem, é isto, e vou colocar isto no sumário do meu Padlet. Recordo, nesta área, que é a área do corpo da publicação, então vou colocar aqui o conteúdo deste sumário ou desta síntese. Então, e depois de escrever aqui este sumário, esta síntese que eu fiz da primeira sessão, clico em publicar. E tenho na primeira coluna já o primeiro
momento ou o primeiro bloco de informação. E o primeiro bloco de informação, recordo, o primeiro bloco de informação há de ser sempre o sumário da formação. É isto que eu gostaria que todos os formandos colocassem depois, quer na segunda sessão, na terceira, na quarta, etc., mas que fossem reproduzindo um pouco este esquema que eu vou definir aqui para a primeira sessão. Ora, vou só sair daqui, para se poder ver melhor, e aquilo que se espera no segundo bloco desta sessão, este é o primeiro sumário, o segundo bloco, ou os segundos blocos, se quiserem, porque pode não ser só um, os segundos blocos são algumas evidências ou alguns exemplos das tarefas que cada um dos formandos foi fazendo nas horas de trabalho autónomo da oficina. E então eu chamei-lhe evidências, ou vou chamar-lhe evidências, mas vocês podem chamar-lhe outra coisa qualquer, como trabalhos realizados, trabalho autónomo, enfim, aquilo que vos disser mais e vos parecer mais significativo, mas tendo presente que se espera que estas publicações sejam publicações que funcionem como testemunhos do trabalho realizado pelo formando. Então vou aqui a este botão, que é o botão que me permite criar mais uma publicação, adicionar uma nova publicação, e clicando ali naquele botão, eu tenho uma nova publicação para fazer. Vou-lhe chamar Evidência 1. Porque esta é a primeira e eu posso ter várias evidências na mesma semana, na mesma sequência de trabalho, na mesma quinzena, posso ter realizado vários trabalhos. Então a primeira evidência que eu vou deixar aqui expressa é a alteração do meu perfil do utilizador no Moodle. Era uma das tarefas que os formandos tinham para fazer como trabalho autónomo e, portanto, eu vou mostrar aqui uma imagem e que, de alguma forma, correspondia àquilo que se esperava que eu, enquanto formando, fizesse nas horas de trabalho autónomo. Se por acaso não me lembrar já muito bem do que é que tinha para fazer, posso sempre consultar ainda a apresentação que o formador disponibiliza e há de estar lá um slide que diz o que é que se esperava que o formando fizesse nessa semana. E, nomeadamente, está aqui escrito, nesta semana os formandos deviam atualizar o seu perfil do utilizador. Então, nada melhor do que mostrar que alterei de facto o meu perfil do utilizador no Moodle. Como? Na minha página do Moodle, posso clicar aqui no perfil, aqui, nesta área, e mostrar que, enfim, pus aqui uma imagem, escrevi um comentário qualquer, enfim, preenchi isto. O facto de mostrar que sei entrar no meu perfil é já basicamente aquilo que era necessário fazer nesta formação. Então faço um print screen, recorto uma área deste ecrã do perfil do utilizador e pode ser essa imagem que serve como evidência de que eu estive a alterar o perfil no Moodle. Vou fazê-lo agora. Por exemplo, este bocadinho, esta imagem chega-me para provar o que eu quero provar. Volto ao Padlet e agora colo aqui ou faço o upload aqui da imagem que eu acabei de recortar no meu perfil. Já a tenho guardada aqui numa pasta, seleciono a imagem que acabei de recortar, mando abrir e esta imagem vai ser carregada para o Padlet e ficar ali nesta minha publicação. Se quiser ainda, posso acrescentar algum texto aqui embaixo. Posso escrever aqui que isto corresponde à alteração do perfil no Moodle, mas posso não escrever. Aqui a ideia mesmo é deixar só a evidência, só a prova factual, não é preciso estar a escrever grande coisa, e depois mando publicar. E passo a ter já dois blocos informativos. O primeiro que é o sumário e o segundo que é a primeira evidência. Haverá semanas em que se calhar tenho mais do que uma evidência para colocar. E então, neste caso, terei que colocar outra publicação, mais uma publicação, para adicionar uma outra evidência, um outro testemunho do meu trabalho. Ora, eu recordo que nesta primeira sessão, nesta primeira quinzena de trabalho,
também era pedido que os formandos respondessem a este questionário diagnóstico. E uma das formas de eventualmente mostrar isso é abrindo aqui ainda a página do questionário diagnóstico, clicando ali, têm acesso ao questionário que responderam e podem fazer um print screen desta página e colá-la no Padlet como testemunho de que fizeram também esta tarefa. É o que eu vou fazer muito rapidamente. E então clico aqui para mais uma publicação, vou-lhe chamar evidência 2. Eu repito, posso lhe chamar outra coisa qualquer. Vou carregar o ficheiro, que é esta evidência 2, e posso escrever ou não um comentário qualquer. Pode ser qualquer coisa como resposta a um questionário online sobre algumas das competências digitais como educador ou outra coisa qualquer. Está feito, publico e já tenho na primeira coluna, percebam, tenho o sumário, uma primeira evidência e uma segunda evidência. Pronto, há dois blocos do meu trabalho que já estão feitos. O primeiro bloco é a parte da síntese da formação, está feita, e a parte das evidências também está feita. Aquilo que eu vos peço, finalmente, é que o último bloco desta coluna corresponda a uma reflexão, a uma opinião de cada um de vós, isto é uma opinião pessoal, sobre o que se trabalhou nesta sessão e nesta quinzena. Foi significativo, foi o que estava à espera, defraudou as expectativas, superou aquilo que eu imaginava, trouxe-me informações que eu não contava mesmo, enfim, acho que vai ser útil, acho que não é nada interessante, acho que esta matéria não faz sentido nesta formação. Um bocadinho aquilo que vocês tiverem a dizer sobre esta primeira sessão. E então vamos criar um último bloco chamado opinião, reflexão, perspectiva pessoal, enfim, o que lhe quiserem chamar, mas vou-lhe chamar aqui neste caso opinião. Este é o título e tenho aqui a área para escrever então o que eu achei sobre a formação. E pode ser qualquer coisa como esta sessão ou o trabalho autónomo, porque esta reflexão não tem que ser só sobre as sessões presenciais, pode ser sobre, por exemplo, o trabalho que se fez nas horas de trabalho autónomo, que esta sessão foi, na minha perspectiva, interessante ou pouco interessante, porque isto e aquilo, achei que o tempo atribuído a esta temática esteve ajustado ou desajustado, já que qualquer coisa, proporia que de futuro fosse desta maneira ou fosse daquela maneira, enfim, é um bocadinho a vossa opinião, a vossa perspectiva, o vosso sentido crítico sobre cada um destes trabalhos. E depois disto feito, publicamos. E aparece ali. Então, aquilo que está feito nesta primeira coluna, e eu recordo, é um primeiro bloco relativo ao sumário ou à síntese do que se fez. Um segundo conjunto de blocos, que pode ser um ou mais, que de alguma forma tenham as provas, as evidências, os testemunhos do trabalho realizado pelo formando. E um último bloco que corresponde a uma opinião, a uma perspectiva pessoal, em que vocês dirão aquilo que acham que é relevante e significativo dizerem. Isto é o que está na primeira sessão. Para as outras sessões é reproduzir isto, replicar isto em cada uma das sessões que nós fomos fazendo. Dito isto, então, penso que terei sido relativamente claro. A ideia é criarem um Padlet novo. Este Padlet chamar-se-á Portfólio. Está organizado em colunas. A cada coluna corresponde uma determinada sessão de formação e cada sessão, cada coluna há de ser constituída por um primeiro momento que há de ser a parte do sumário, um segundo bloco que há de ser o relativo às evidências ou à evidência que tivermos a apresentar relativamente a essa sessão, e um terceiro bloco que há de ser relativo então a esta opinião, a esta perspectiva pessoal, a esta
este posicionamento individual de cada um dos formandos em relação àquilo que foi feito. Várias sessões, 3 grupos de conteúdo, 3 blocos de conteúdo, sumários, evidências, opinião. Para cada uma das sessões, e está o trabalho feito. Qualquer dúvida, poder-vos esclarecer, obviamente, nas sessões presenciais ou, se precisarem, por mail, por telefone, por qualquer outra plataforma, estarei sempre que possível disponível para vos apoiar e vos esclarecer qualquer dúvida. Disponham, fiquem bem, até sempre.